Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de junho de 2026, estamos iniciando mais uma reunião conjunta das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da nossa OAB Jabaquara Saúde. Hoje vamos ter um tema aí muito importante sobre a relação da AI com o mundo dos negócios, né, como é que isso é aplicado. O doutor Álvaro aqui vai fazer o debut dele, né, fazendo essa apresentação, trazendo um pouquinho dentro aí da próxima hora do conhecimento dele sobre essa área, que eu sei que não é pouco, né? Trabalha bastante aí nessa área, né, doutor Álvaro? Então, primeiro, boa noite a todos, agradeço a presença, né? E queria então passar a palavra à doutora Viviane para fazer suas palavras iniciais. Obrigada, Paulo. Boa noite, colegas. Obrigada aí pela presença. Doutor Álvaro, obrigada aí pela apresentação, né, de um tema que está todo dia, o tempo todo na nossa vida, nas notícias, no jornal, né? Então a gente tem que aprofundar mesmo o conhecimento, né? Antes do doutor Álvaro iniciar, eu queria pedir para a Amanda, se ela puder fazer uma breve apresentação dela. Seja bem-vinda, Amanda, à nossa comissão, tá? Se você puder falar só um pouquinho de você, sua formação, que área que você atua. Boa noite, pessoal. Prazer em conhecê-los hoje pelas carinhas. Eu acompanho de vez em quando o grupo lá, pego uma conversa e outra. Eu sou Amanda, eu sou advogada há esse ano fazem 11 anos. Desde que eu formei, eu sempre busquei especializações e trabalhar com tecnologia, desde 2015. Eu sou de Belém, eu moro em São Paulo há 5 anos. E aí eu transferi minha ordenzinha para cá, para São Paulo, e me inscrevi em algumas comissões. Depois eu consegui mudar para Jabaquara, me inscrevi nessa comissão. Eu sempre atuei em tecnologia, principalmente em crime cibernético, lá em Belém. Quando eu vim para São Paulo, eu vim trabalhar num escritório, não sei se alguém conhece, porque agora teve uma fusão, chamado Vilela Coelho, que é de propriedade intelectual. O core deles é propriedade intelectual. E eu fiz uma transição de carreira nesse momento. Eu vim advogando e mudei para trabalhar em empresas de tecnologia, principalmente de plataforma. Então, minha segunda graduação é em segurança da informação, muito pela questão de gostar muito de LGPD e ficar naquele paradigma de como aplicar esse negócio com o pessoal de desenvolvimento. Então, eu fiz TI depois. Desde então, eu atuo desde 2022 especificamente em tecnologia, empresas de tecnologia. Hoje eu trabalho numa plataforma financeira do Santander, como uma pessoa que olha produtos de tecnologia no âmbito transnacional, com operações financeiras de cartões especificamente. E voltei a participar mais do ambiente jurídico, que é meu ambiente de paixão, porque sempre estou estudando, estou me atualizando, por mais que eu não esteja advogando neste momento. É isso. Obrigada. Seja bem-vinda e conte conosco com o que você precisar, tá bom? Obrigada. Exato, Prazer. seja muito bem-vinda. Inclusive, essa parte de crimes é uma parte que a gente explora muito pouco aqui, né, Viviane? Ah, Então, Sim. Uhum. se você puder trazer um pouco desse seu conhecimento, né, ou dessa parte criminal, a gente fala muito dos aspectos cíveis aqui, né? E tem essa lacuna aqui, a gente não tem nenhum criminalista aqui para nos ajudar, né? Uhum. Então, desde logo, está convidada aí pegar um tema, né? nos organizar. E vir aqui conversar para a gente, mostrar, nos ensinar um pouquinho, tá bom, Amanda? Muito Tá bom, obrigado, tá então, ótimo. tá? Obrigada. Maravilha. Então. E acho que estamos iniciados, né, Viviane? Então eu gostaria de Sim. passar a palavra aí para o doutor Álvaro, né, que vai fazer a exposição dessa noite. Doutor Álvaro, fique à vontade, a palavra é sua. Perfeito, doutor Paulo, muito obrigado. Doutora Viviane, também muito obrigado. Aos demais membros da comissão pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante em nossas vidas, né, dia a dia. Eu vou compartilhar minha tela
e vou pedir que vocês me confirmem se todos estão enxergando, para eu poder iniciar aqui a explanação, tá? Só um momento, por favor. Está aparecendo para todo mundo? Sim, tá aparecendo. Perfeito. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Ok. Ótimo. Eu não sei se a minha tela está na... Bom, acho que agora foi. Bom, estão me ouvindo bem? Não estou mais vendo a tela de vocês, então fiquem à vontade para me interromper. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui do tema inteligência artificial e o mercado, sobre as implicações sociais e jurídicas que esse tema tem trazido para a nossa sociedade, não só em âmbito nacional, mas mundial, né? E a minha proposta de abordagem para os temas aqui hoje é falar um pouquinho sobre a criação da inteligência artificial, né? Eu sei que todos estão na comissão aqui e conhecem bastante desse histórico, dessa evolução, mas eu acho que vale a pena relembrar um pouquinho. Quais as principais ferramentas e usos que a gente tem hoje nesse ambiente de inteligência artificial, a projeção, né, e perspectiva do mercado para os próximos anos, qual é o impacto social que nós temos com essa utilização que cada vez mais vem tomando aí o grande parte da população, tanto população em geral, quanto empresas e mercado, né? Então, quais os impactos que a gente entende e que a gente já vê, tanto positivo quanto negativo? Para o nosso campo de direito, quais são os impactos ou qual é o comportamento que a gente tem? E no final desse material, eu quero falar um pouquinho sobre as implicações legais, legislativas e jurídicas da inteligência artificial, tá? Então, abrindo um pouquinho aqui a nossa discussão, essa é a linha do tempo da inteligência artificial no mundo. Ela nasceu em 1950 e através do teste de Turing, enfim, e veio evoluindo ao longo do tempo. Em 2022 foi quando nós tivemos o boom do ChatGPT e daí para frente nós paramos de medir os grandes marcos da inteligência artificial, porque cada dia surge algo novo, cada dia alguma coisa nova vem aí através de notícia, através de um impacto de mercado, mas enfim, o que eu quero trazer aqui com essa linha de comportamento da IA, que a IA não é algo novo, ela vem sendo trabalhada, vem sendo aplicada e utilizada desde 1950, e antes disso, a gente só não tinha uma evolução maior, né, na utilização de máquinas e na utilização de novas empresas de IA, justamente por um único item, que era o que foi tratado com a aplicação da nuvem hoje, que era o processamento de máquina. Então, toda a parte de inteligência, toda a parte de desenvolvimento e ferramentas, isso já tinha desde 1950 e 56, 60, 70 e 80, muito maduro, mas não era possível ser operacionalizado por uma questão técnica que era o processamento de máquina. Nós não tínhamos ainda máquinas, computadores tão potentes como os de hoje, capazes de fazer esse processamento, mas toda a linguagem, neurolinguagem, LM e tudo mais já tinha uma grande maturação muito antes de 2022, que foi quando nós tivemos o boom do ChatGPT, aí conhecemos mais popularmente a parte de inteligência artificial, tá? Falando um pouquinho do funcionamento da IA, então hoje a gente conhece muito essas IAs através do chat, e principalmente as mais popularizadas, como o ChatGPT, o Gemini, o Claude, mas essas inteligências artificiais são divididas através de algumas categorias. A gente tem o Machine Learning, que são as máquinas que aprendem sozinhas, são sistemas de dados que acabam executando e programando e realizando algumas tarefas. A gente tem a parte de redes neurais,
e aí são estruturas hoje que são muito inspiradas no cérebro humano, tanto em aprendizado quanto em execução. A gente tem o Deep Learning, que é uma variação, é uma camada, né, dessa variação das inteligências artificiais, que são usadas muito para reconhecimento de padrões, para textos, enfim, para conhecimento mais genérico do ambiente, enfim, digital. A gente tem a parte de modelos LLM, que são grandes modelos aí treinados com parâmetros gigantescos de informações. Então, hoje a gente tem toda a internet, né? Estudos, trabalhos que são realizados, estão no campo digital, que são alimentos, né? Que são materiais para enriquecimento desses LLM, e aí a gente tem os mais comuns usados no dia a dia hoje, que é o ChatGPT, Gemini, o Claude, o Manus, enfim, alguns outros modelos chineses que estão surgindo e também já estão muito popularizados. A gente tem a IA generativa, que é a IA que é capaz de criar conteúdos novos. Então, a gente está falando aqui de uma série de características de IA, né, que são camadas dentro da IA que a gente conhece no nosso dia a dia. E a multimodal, que podem, dentro de uma única IA, trazer modelos que integram textos, imagem, voz, interfaces de execução, de ação, enfim. Então, quando a gente fala de IA, a gente que é do ambiente mais usuário, acaba conhecendo muito essas IAs de LLM, que é o chat, que a gente vai, faz uma pesquisa, faz uma pergunta, em algumas situações uma apresentação, enfim. Então, a gente está mais popularizado com essas IAs de mercado. E as empresas hoje que fornecem serviços embasados em IA já usam uma camada muito mais profunda dessa IA, com agentes autônomos, com interações, com construções mais aprofundadas da IA. Inclusive, eu vou fazer um teste com vocês aqui mais na frente para mostrar um pouquinho dessa diferença da IA de usuário final para a IA que as empresas usam no dia a dia. Falando um pouquinho das principais ferramentas e indicações de uso de IA, né, a gente tem aqui uma variedade também muito grande quando fala de textos e de linguagem. Hoje se destacam com o uso as IAs mais conhecidas como o ChatGPT, o Claude, o Gemini e o Copilot também. O Copilot é uma IA integrada ao pacote da Microsoft que está disponível no PPT, está disponível no Excel, no Word. Então, para quem tem um modelo mais novo aí do pacote Office, já vem esse Copilot integrado, que pode fazer uma série de microações dentro dos seus arquivos, né? Então, eles são muito bons para redação, para pesquisa, análise jurídica, sumarização de documentos, de coisas que já existem, né? Não de coisas autorais. A gente tem também IAs muito boas e muito utilizadas para a criação de imagem, design. Hoje a gente tem o Midjourney, o Adobe Firefly, o Stable Diffusion, que são IAs específicas para a criação de imagens, apresentações visuais, identidade de marca, né? Então, cada uma dessas IAs tem uma característica um pouco mais forte num ponto, um pouco mais forte no outro ponto. Para áudio e vídeo, a gente tem Eleven Labs, inclusive isso aqui é um problema muito grande que as operadoras têm hoje, que é a clonagem de voz. Então, quando a gente recebe, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas receber várias ligações ao mesmo tempo, e quando você fala alô, alô, quem está falando, essas ligações são mudas. Algumas dessas são tentativas de golpe, que é gravar uma parte da sua voz, reproduzir numa IA a sua voz, e quando eu vou fazer alguma compra, se tiver uma validação biométrica, eu posso usar essa gravação, né, para fazer uma compra, para fazer uma validação, dar um ok através da biometria de voz. Então, hoje são usadas ferramentas para dublagem, para podcasts, para vídeos institucionais, que sintetizam a sua voz de uma forma muito real, de uma forma muito parecida, enfim. E para quem não tem o conhecimento técnico muito aprofundado, você consegue aí ser uma vítima de golpe muito fácil. Quando a gente fala de códigos e desenvolvimentos, hoje a gente vê o mercado também de desenvolvedores com plataformas muito, muito robustas, que você não precisa de uma pessoa que conheça exatamente todo o código, todo o técnico do negócio. As próprias plataformas como GitHub, Copilot, Cursor, Reply AI
já constrói códigos, então eu digo o que eu quero construir, qual sistema que eu quero fazer, eles me ajudam, né, com base na linguagem, olha, quero construir um sistema em Python que seja um app para venda de dispositivo eletrônico, que tem um carrinho, etc e tal, então eu dou todos os comandos através de um prompt e ele me gera todos os códigos para essa ferramenta, não preciso de um desenvolvedor. Para a parte jurídica, a gente também tem uma série de outras ferramentas importantes, dados e análise, que é um pouco mais a minha área. A gente tem uma série de outras ferramentas que são específicas para essa geração, ou seja, quando a gente fala de IA, a gente tem abaixo da camada de IA uma série de outras camadas, né, de inteligência que são aplicadas em cada nível de necessidade específica. Então, hoje o mercado, por exemplo, de publicidade usa muito a IA, o mercado de análise já usa muito a IA, o desenvolvimento usa muito a IA. Então, para a cada necessidade ou usabilidade, a gente acaba encontrando um tipo de IA melhor adequada para aquela nossa tarefa, tá? Se eu estiver falando muito rápido, me interrompa, por favor, eu só quero garantir a nossa agenda aqui, a minha agenda de espaço para poder falar. Enfim, quando a gente fala no ambiente jurídico, a gente tem uma série de casos práticos hoje, muitos de vocês já conhecem, por exemplo, dentro do próprio universo jurídico do org, a gente vê uma série de petições, uma série de avaliações. Recentemente tiveram casos na mídia de advogados usando a própria IA e comandos ocultos dentro da IA para que, quando fosse avaliado pelo tribunal, pela vara específica que usa aquela ferramenta, tivesse uma certa avaliação mais positiva ou mais negativa. Então, isso já faz parte do nosso universo, seja ele governamental, ou seja ele universo de mercado ou universo social, tá? Então, a gente tem hoje uma capilaridade da IA muito grande. Então, falando daqui também de ambiente jurídico, a gente tem a Juristec, a Jus Brasil, a Aurum, enfim, todas essas ferramentas que ajudam o advogado, que ajudam o profissional da OAB, ou profissional jurídico, ou juiz, a fazer uma avaliação mais profunda, uma avaliação técnica, uma avaliação mais conceitual. Há um ponto de atenção muito forte, muito importante, que eu vou comentar depois sobre os impactos. Desculpa, minha filha está me ligando aqui. Continuam me ouvindo? Sim. Alô? Opa, desculpa, gente, minha filha me ligando aqui essa hora, me fazendo passar vergonha. Bom, então muitos de nós aqui acabamos usando isso no nosso dia a dia e conseguimos ter aí um ganho de tempo, um ganho técnico, um ganho muito importante. E nos impactos, né, eu vou trazer um pouquinho quais os cuidados que nós temos que ter aqui, que tomar com base nessas situações. Bom, qual que é a projeção e a perspectiva de mercado quando a gente fala de IA, tá? Olhando o período de 5 anos. Então, a IA a gente vê que vem mudando muito rapidamente, vem crescendo muito rapidamente, tanto as inovações quanto os riscos e os problemas que isso vem gerando. Mas quando a gente fala de mercado global da IA e projeções, a gente vê, por exemplo, o valor de mercado global é de 638 bilhões de dólares. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha todas as empresas globais, né, as Big Techs representam 50% de todo o faturamento. E aí, quando eu falo Big Techs, eu estou falando Google, ChatGPT, estou falando do Cloud. As empresas de IA representam 50% de todo o faturamento mundial com as IAs. Então, a gente vê que tudo isso está muito concentrado em poucas empresas, em 5 empresas de mercado. Todas as outras empresas representam os outros 50%. Então, olha o quanto hoje nós, sociedade, nós, empresas, né, nós, órgãos públicos, estamos refém de empresas, né, de IA, com relação ao poder econômico dessas empresas. A projeção de crescimento para 2030 é de 3,7 trilhões de dólares. Ou seja, a gente está falando aqui de grandes números, grandes crescimentos. Eu quero trazer para vocês hoje uma notícia que eu acabei de ler. A Claude, não sei se todo mundo conhece essa IA, que ela é da Anthropic, ela teve 2 modelos de IA que ela desenvolveu, que estavam em operação, proibidos pelo presidente dos Estados Unidos.
de serem comercializados por questões de segurança. Então, a gente acaba falando da IA no nosso dia a dia e a gente vai convivendo com a IA, mas assim, a velocidade que isso vem tomando, a concentração de poder econômico que isso vem tomando é inimaginável, né? Para a gente ter uma proibição de lançamento de modelos para o mercado por uma questão de segurança nacional, é porque realmente isso vem tornando uma dependência muito grande. E a gente vê alguns países que vão se destacando, como China e Estados Unidos, com esses desenvolvimentos, com essas empresas, enquanto outros países acabam ficando para trás, como é o caso do Brasil, porque nós estamos refém dessas tecnologias. O Brasil iniciou recentemente um projeto de desenvolvimento de IA proprietária, mas que ainda está muito atrás do que a gente já tem no mercado, mas enfim, a gente está iniciando esse projeto hoje, enquanto as empresas, tanto os mercados da China e dos Estados Unidos já estão há milhares de anos de evolução. 300 milhões de empregos globais, né, serão automatizados, ou seja, aqui a gente está falando também de um impacto social com o crescimento dessa IA, e 70% das tarefas de escritórios, aí trazendo um pouquinho para o nosso universo, de advocacia serão extintas porque serão utilizadas por IA. Que tarefas são essas? O estagiário que vai lá e faz uma petição, que faz um memorando, que faz um trabalho um pouco mais, um pouco menos técnico, esses trabalhos eles vão ser perfeitamente substituídos pelas IAs que a gente tem hoje, né? Então é um momento da gente pensar também em relação a desenvolvimento de novos profissionais, estágios, estagiários, como que a gente vai fazer essa mudança e essa adequação dessas pessoas para que eles continuem integrados ao mercado de trabalho, aprendendo e se desenvolvendo. Falando ainda dessas tendências, quando a gente fala de agentes autônomos, a gente já tem sistemas que fazem isso no nosso dia a dia de forma muito perfeita, que é o diagnóstico de forma independente de tarefas. Então, diagnóstico médico. Hoje, por exemplo, eu consigo integrar agendas do meu calendário pessoal ao meu calendário de trabalho e ter uma IA, o Google faz isso com o Gemini, que me avise dos meus compromissos, que me avise das minhas contas, que me avise das minhas apresentações. Então, eu tenho isso já automatizado. E a soberana e nacional. A gente já tem país dentro do bloco econômico investindo em modelos próprios. Como eu disse aqui no Brasil, o BNDES lançou agora em 2024 esse pacote para desenvolvimento de uma IA 100% nacional. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que entender que a IA ela não é só as regras, não é só o desenvolvimento das ferramentas, mas eu preciso ter uma máquina muito robusta, um servidor muito robusto, né? Então, para 2025 até 2030, de 2025, perdão, até 2030, esses são os principais pontos de integração, pontos de trabalho que a gente vê nascendo no mercado. E aí eu falo, tanto nacional quanto mundial. Regulamentação como variável de mercado, né? A gente tem que ver hoje dentro da IA, e eu vou falar um pouquinho mais à frente, a gente fala de segurança de dados, segurança de informação, mas quem que eu responsabilizo quando uma IA erra numa avaliação, quando uma IA erra num diagnóstico? Médico, por exemplo, de quem é essa responsabilidade? É da IA? É do médico que não soube construir o prompt? É do laboratório ou do hospital que contratou aquela IA específica? Então, são questões que a gente acaba tendo hoje, né, que não tem uma resposta objetiva, ou que não tem uma resposta clara de quem é o responsável por isso, ou quem pode ser responsabilizado em cada um dos eventos. Democratização dos acessos. A gente vê hoje modelos menores de IA surgindo, né? E aí tem um ponto muito importante, eu não sei aqui, talvez os usuários tenham percebido. Quando a gente contrata uma IA, seja ela Gemini, seja GPT e etc e tal, você paga um pacote de R$150, 120 ou R$99, dependendo do pacote. A gente não tem claro, né, quando esse pacote acaba, como foi consumido, de que forma foi consumido. Então, assim, tem outro problema que as próprias empresas hoje acabam enfrentando, que é como que eu vou precificar esse uso dessa IA. Isso não está claro, né? Isso não está bem definido. Integração com o setor jurídico, automação de processos, peças, monitoramento, isso vai ser um padrão? Não vai ser um padrão? Como que vão se comportar os tribunais, né? O CNJ, o STF, com relação ao uso da IA? É uma questão que não regride mais. Daqui para frente, ela só avança.
tudo vai ser agora em torno de IA. E como os tribunais estão se organizando para isso? Também não é uma questão que nós temos muito clara, mas até 2030, a gente está falando de 5 anos de evolução, 5 anos de mudança de mercado. E são pontos hoje estratégicos que não têm ainda uma clarificação. Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Ok. Impacto social da IA. O que a gente enxerga hoje de impactos positivos, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de saúde, por exemplo, a gente vê que tem impacto muito positivo em estudos, principalmente de doenças mais raras, cirurgias. Então, assim, é um ponto importante que a gente vê tendo uma evolução muito positiva na IA. Ainda é muito caro, mas já vemos cirurgias remotas acontecendo de forma mais constante, de forma mais efetiva, né? Nos Estados Unidos a gente vê isso acontecer bastante. O médico que está num estado, num local dos Estados Unidos, fazendo uma cirurgia remota em outro. É lógico que isso também depende do poder aquisitivo de cada país, mas a partir do momento que a tecnologia ela é desenvolvida em escala, ela fica barateada. Então, quando é barateada, né, esses países que têm um poder aquisitivo maior costumam usar mais, e à medida do tempo que isso vai se evoluindo, vai se cascateando e vai entrando numa etapa de desenvolvimento em escala, esse barateamento beneficia países de menor poder aquisitivo. Segurança pública é um outro ponto muito importante, que a gente já vê, inclusive, em São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, eu acho que é um exemplo bastante bom de ser usado, o Smart Sampa, né? A gente vê que, através das câmeras instaladas nos semáforos, nas ruas, a gente vê de forma muito rápida a identificação de rostos e de placas, e você vê lá a ação efetiva da Guarda Civil, vai, busca um foragido, vai e prende um foragido de forma muito rápida e assertiva. Então, essa avaliação biométrica ela é muito rápida, muito precisa. Produtividade jurídica é um outro ponto que a gente vem olhando, né, de forma mais rápida. Lá atrás, quando os processos eram, em sua grande maioria, todos físicos, quanta morosidade a gente não tinha, quanto erro processual, quanta perda de processo. E hoje, com a digitalização, com a IA, a gente vê esse universo de forma mais assertiva, de forma mais elaborada, né? Educação personalizada, então a gente vê, para quem tem filhos na idade de 10, 12 anos, usando muito ferramentas de IA para aprender outro idioma, para aprender na própria escola, Moodle, por exemplo, que é a plataforma de inteligência que a escola da minha filha usa. Então, a gente vê esse mundo aí também se transformando, vai fazer algum trabalho, consulta uma IA. Então, a gente vê que essa geração nova já usa muito a IA, eles já nasceram na IA, né? Inclusão e acessibilidade, acesso à justiça, ou seja, esses são os pontos importantes que a gente vê de impacto social na IA, principalmente aqui no Brasil, né? Mas quais são os pontos negativos que a gente enxerga, né? Então, para tudo quanto tem um ponto positivo, também enxergamos pontos negativos. Desemprego tecnológico. A gente vê que grande parcela da sociedade que não está se atualizando, que não está integrada a essa mudança de comportamento que a sociedade vem tendo, vem perdendo empregos, né? E a projeção é que até 2027, 83 milhões de empregos sejam extintos, né? Então, alguma atividade vai ser extinta por conta da IA. Aqui é um alerta muito importante, que a gente precisa entender como as escolas hoje vão se reformular para criar um aprendizado das crianças ou dos adolescentes que esteja compatível com as novas profissões do futuro, né? Então, aquela profissão profissão mais operacional vai acabar morrendo. Isso já vemos hoje, morte de algumas profissões que são muito operacionais, né? Revisão de textos, uma série de outras profissões. Então, como a gente vai se movimentar para que isso seja tratado? Um viés algoritmo muito grande, né? Recentemente foi feito um estudo em cima das IAs e o que foi descoberto, né? Porque a IA ela é treinada por um humano. Então, assim, tem um viés de treinamento. E a gente descobriu, através desse estudo recente que saiu, que a maioria das IAs hoje tem um viés, inclusive,
de preconceito muito forte, né? Como que a gente vai tratar isso, né? Como que a gente vai garantir que as inteligências artificiais que possam ser elaboradas daqui para frente ou que venham a sofrer algum tipo de atualização não tragam consigo esse viés, né? Junto delas, viés de algoritmo ou viés de qualquer tipo de preconceito. Concentração de poder, eu falei lá nos slides atrás que 5 empresas são as que concentram todo o controle de renda das empresas hoje mundiais, né? Então, eu estou falando de empresas como Coca-Cola, empresas grandes que não estão nesse grupo de empresas que dominam o poder hoje econômico, né? Que são as grandes Big Techs. Deepfakes e informação, hoje é um problema muito grande que a gente tem social, a gente já começa a ter golpes mais elaborados, que copiam voz, que copiam a persona, né, a pessoa que está sendo vítima desse golpe. Vigilância em massa, então como que a gente vai conseguir, né, além dos problemas de deepfake que estão surgindo de forma muito severa, muito grande, mas como a gente vai garantir uma vigilância em massa? E aí, quando eu falo vigilância, não é só dos golpes, mas segurança dos dados que trafegam nessa IA, como esses dados estão sendo tratados, porque uma vez que os dados vão para uma IA, mesmo que seja uma IA paga, uma IA que tem lá todas as políticas de confidencialidade, mas uma vez esses dados dentro da IA, nós perdemos, de certa forma, a nossa rastreabilidade. O Google, por exemplo, aqui a gente paga o Google, nuvem, arquivos em nuvens, processos em nuvens, mas você tem uma rastreabilidade hoje, você tem um compromisso do Google com esses documentos. Como isso está nas IAs? Não está muito claro, né? E um outro ponto também de impacto social negativo é a dependência tecnológica. Então, a gente vê hoje, em algumas situações, que se parou a IA, é como se você tivesse parado o seu e-mail, parado o seu GPS, você não consegue evoluir. Alguns processos hoje dentro de empresas e corporações, eles estão ligados à IA. Uma vez que a IA parou de funcionar, você tem, né, o bloqueio desse processo. E eu vou muito mais além. A gente tem, em algumas situações, o bloqueio do raciocínio crítico de pessoas. Algumas pessoas, hoje em dia, estão tão reféns da IA para construção de texto, construção de conteúdos, construção de avaliações, que se você não tiver a IA funcionando, a pessoa também não consegue produzir. Então, como que a gente vai conseguir tratar esses problemas que a IA vai causar como impacto social negativo? Falando um pouquinho do campo do direito, tá? A gente tem aspectos super positivos que a IA trouxe para nós, e nós consumimos isso no nosso dia a dia, que é a agilidade processual, então triagem de processos, a gente vê em fóruns, o CNJ, por exemplo, já usa isso de forma muito proativa. Pesquisas avançadas, então, quando você vai pesquisar uma jurisprudência, quando você vai pesquisar algum tipo de processo, você pode usar IAs abertas, IAs jurídicas específicas para isso. Inclusive, tem um unicórnio brasileiro que foi, acho que no mês retrasado, recebeu uma injeção de investimento de cerca de 50 ou 60 milhões de dólares. Então, um brasileiro aqui fez aí o desenvolvimento de uma IA brasileira nos Estados Unidos e estava, inclusive, abrindo na Bolsa essa empresa. Redução de custos ao cliente, né? Então, inevitavelmente, a gente vai conseguir aumentar a produtividade, aumentar a avaliação, e isso pode trazer redução de custos para os clientes. Predição de resultados. Então, hoje, a gente já consegue prever em alguns processos prever de forma mais assertiva para qual seria o resultado. Então, olha, nesse caso, a gente já tem, apesar de ter jurisprudência, mas já tem processos assim, assado, onde a tendência do juiz sentenciar da forma A ou forma B é de X%, conforme a IA, compliance do diligência, ou seja, a gente tem alguns aspectos já muito positivos no campo do direito e que vem cada vez mais melhorando a atuação do advogado, melhorando a atuação no campo jurídico, né? Mas quais são os aspectos negativos? A alucinação da IA, então a gente vê alguns processos, e a reportagem a gente vê bastante sobre isso, principalmente nos meios de reportagens jurídicas, e advogados que usam a IA, e ela traz lá julgados que não existem, ela traz jurisprudências que não existiram, então, assim, são pontos negativos que
mostram mais do que nunca que a figura de um advogado, que a figura de um estudioso do campo jurídico nunca vai ser substituída por mais elaborada e por mais perfeita que seja a IA. Responsabilidade civil é um outro ponto muito importante que eu comentei no início dessa apresentação. Quem responde pelo erro da IA? Né? É o advogado? É o desenvolvedor da IA? É a empresa? Se o advogado colocou um prompt ruim, que trouxe um resultado ruim pela IA, de quem é essa responsabilidade? É da IA? A IA vai falar, não, mas o prompt que foi construído pelo advogado não estava adequado para aquilo que ele quer saber. Então, assim, isso é um universo ainda muito nebuloso. A gente não tem essas informações. E isso, para o direito, é um risco, é um aspecto negativo muito grande. Sigilo profissional, né? A gente sabe hoje que existem advogados de todos os meios, enfim. Como a gente garante que a IA está sendo utilizada de forma correta, de forma profissional, né? Por esse profissional do direito? Substituição de vagas iniciais, comentei do estagiário, né? Minuta simples, pesquisa simples. Hoje os estagiários fazem isso nos escritórios, mas a IA já vem fazendo de forma melhor, forma mais rápida. Como que a gente vai fazer para que esses estagiários continuem tendo seus espaços dentro dos escritórios e aprendendo e desenvolvendo, né? Principalmente em escritórios grandes. Quando a gente conversa entre a gente aqui, eu não sei se existe dentro das pessoas que fazem parte da nossa comissão, pessoas que trabalham em grandes escritórios, mas a minha empresa contrata escritórios grandes, que trabalham com causas massivas. Então, esses escritórios não estão usando 10, 20, 30, 50 estagiários, não, eles usam a IA, né? E é uma tendência de mercado. Então, assim, 2 escritórios, ok, você ainda consegue trabalhar de forma mais coordenada, um estagiário, mas e grandes escritórios que já estão usando a IA de forma muito, muito expressiva? E as desigualdades de acesso, né? Mais uma vez eu volto aqui à comparação do grande escritório com o pequeno escritório. Então, um grande escritório que trabalha com processos massivos tem condição de contratar uma IA, uma ferramenta bastante desenvolvida, bastante efetiva, e um escritório pequeno, né? Então, como que a gente vai tratar essas diferenças de polarização e de poder financeiro? Tá? Então, aqui são alguns dos riscos, alguns dos pontos que a gente tem de aspectos negativos quando a gente fala da IA no campo do direito. Enfim, quando a gente vai para implicações sociais no campo legislativo e jurídico, antes de entrar nesse ponto aqui, que é um pouco mais relacionado a um ponto de legislação, eu queria que vocês me permitissem, aí, doutor Paulo, doutora Viviane, vou perguntar se a gente pode fazer esse teste aqui, tá? A gente falou de IAs, né? Eu falei de LLM, de uma série de IAs. Eu queria fazer um teste com vocês para mostrar o que é uma IA de LLM para o que é uma IA que a gente usa no nosso dia a dia como um chat GPT. Vocês me permitem fazer esse teste aqui? Sim. Então vamos lá. Sim, né, Paulo? Não vai ter nenhum vírus, não, né? Álvaro, eu te mutei sem querer, eu fui desmutar o meu. Álvaro. Álvaro. Ele tá mudo Oi, estão ainda. me ouvindo? Isso, desculpa, foi eu aqui que errei o dedo em vez de habilitar O doutor dedo. Paulo quis me sabotar aqui na reunião. Tô brincando. Mas vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês com esse teste, quem quiser participar, participa, quem não quiser não tem problema nenhum. Não se preocupe que não vou tratar de dados sensíveis nem dados protegidos. Inclusive, o que vocês vão fazer aqui é um teste fictício, mas eu quero mostrar um pouquinho da diferença de uma IA que é usada no dia a dia, que nós estamos acostumados, que é o chat GPT, etc., para uma IA que é usada por uma empresa, para predição, para avaliação de comportamento, etc. Então, eu vou pedir para vocês escanearem esse QR Code, essa imagem. Ele vai abrir uma telinha para vocês. Então, quem quiser ir me acompanhando aqui, escaneia, por favor. Ele vai abrir uma telinha escrito Strategy Big Data, que é a consultoria a qual eu atuo, tá? Então, vai estar uma telinha aqui, ó, Strategy Big Data. Abaixo vai ter, realize seu teste. Eu vou pedir para você rolar a telinha até o final, vai ter o ícone do WhatsApp. Vocês vão clicar no ícone do WhatsApp. A hora que abrir o WhatsApp na telinha de vocês, do celular, escreva testar.
só escreve testar, tá? Quando todo estiver nessa tela, me avise, por favor. Eu já escrevi testar. Tá. Então, quem Eu escreveu também. testar deve ter tido uma resposta aí falando: olha, você quer realizar um teste e tudo mais? Mande um áudio ou um texto. Já recebeu essa mensagem? Sim, Tá. Então, eu vou pedir, doutora Viviane, não sei se é a doutora Viviane que está falando, que eu não estou vendo a tela, coloca no mudo, no seu mudo, e grava um áudio, como se você fosse uma consumidora, por exemplo, de uma empresa de telefonia, ou de uma empresa de seguro, ou de uma empresa de convênio médico, relatando um problema, um elogio, enfim, seja criativa, eu sei que vocês, mulheres, são super criativas, relatando uma situação qualquer. Então, eu tive um problema com o meu seguro, bati meu... Enfim, sei lá, inventa qualquer situação e manda esse áudio aqui no WhatsApp. Como eu disse, é um teste fictício, a gente não está capturando nenhum dado sensível, nenhum dado protegido, é só para mostrar o poder da IA nesse sentido. Então, quem quiser já fazer esse teste, depois de ter recebido a mensagem aqui do envio, o áudio, fique à vontade. Álvaro, Eu a pedi para Viviane colocar está no falando. mundo para eu não ouvir, tá? Tá. Em vez de gravar, pode escrever também? Eu sugiro gravar porque é mais cômodo. Também pode escrever. Aqui Tá, escrever não tem graça que vai ser igual o chat GPT, né? Mas eu tá sugiro bom, gravar porque... Mas enfim, fique a seu critério. É que se tá você bom. grava, você tem condições de falar mais e dar mais insumos. Eu não vou conseguir fazer o teste porque eu estou no Já mandei, celular. Álvaro. Tá bom. Não, quem não conseguir não tem problema nenhum. É muito interessante, mas infelizmente eu não vou conseguir fazer o teste. Não tem problema, Cristina. Fica tranquila, tá? Mas não vai perder aqui a explicação, não. Tá A bom, doutora tô Viviane que aqui. mandou? Não, doutora Vanessa. A Ah, a doutora Vanessa. Vanessa. Perdão, ok. Vanessa. Vanessa. Ok, ok. Também Bom, mandei um então áudio. vamos. O doutor Paulo também? Então tá bom, doutor Paulo e doutora Vanessa. Vamos lá. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Isso daqui é um painel onde nós usamos para fazer demonstração para os nossos clientes e por isso que a gente não trabalha com dados reais, então só dados fictícios, tá? Mas tudo isso, toda essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, ela está ligada a uma estrutura analítica que usa inteligência artificial. Então, através de um áudio ou através de um texto, eu consigo, através da áudio e texto e com a IA, fazer uma avaliação da experiência do cliente, em geral, da satisfação desse cliente, qual a duração de problema, se é um problema que ele está relatando, o que ele está falando da empresa, ou do produto, ou do serviço. Então, eu consigo avaliar tudo isso, né, através de um áudio de comportamento, eu consigo saber qual o contexto desse cliente, se eu identifiquei esse problema ou elogio durante a interação, durante a ligação, depois da ligação, qual é a frequência de interação desse cliente com a minha empresa e com o meu produto, se é a primeira interação, se são poucas vezes, se é um cliente recorrente, qual a diferença de recorrência e interação? Interação é aquele cliente que está sempre falando comigo por situações diferentes. Às vezes quer saber um saldo, às vezes quer saber uma informação, às vezes quer um produto. A recorrência é aquele cliente que às vezes tem um problema e ele toda vez está me acionando por um problema que não foi resolvido. O impacto que isso gerou para esse cliente em dias, onde a oportunidade de melhorar o processo para esse cliente, se eu preciso melhorar em atendimento, em produto, em serviço, qual é o radar estratégico? Que esse radar estratégico me diz o seguinte: se eu melhoro o produto, eu consigo melhorar a estratégia de retenção desse cliente, ou se eu melhoro o processo, eu consigo melhorar a imagem da empresa. Quais os benefícios potenciais que isso podem ser gerados, né? Então, redução de churn, que é o cancelamento, reputação da marca, eficiência operacional, ou seja, eu consigo fazer uma avaliação de todo o processo do produto e do serviço através do áudio que eu pego da ligação ou do comportamento desse cliente. Então, isso daqui é usado com interação através de IA. Então, eu tenho aqui a Vanessa, o doutor Paulo e a doutora Vivi, que fizeram uma degustação aqui. Então, vamos lá. A Vanessa. Olá, Vanessa. Então, você falou o seguinte: meu nome então aqui eu estou trazendo sustenido, que é para garantir a segurança de dados, né? Então, eu acabo colocando aqui uma tratativa para que dados
de nome, dados de documentos, se fosse uma interação real, fossem protegidos. Então, meu nome é sustenido. Eu gostaria de relatar uma reclamação aqui na minha internet. Acabou que eu não consegui ver nada na minha televisão e não sei por quê. Está tudo pago, está tudo em dia, em ordem. Já verifiquei os cabos, mas não consigo verificar nada na minha televisão. Você poderia me ajudar? O doutor Paulo já falou o seguinte: olha, eu comprei um produto de vocês e estou aqui bastante chateado porque a qualidade é muito ruim. E agora eu queria saber como é que vocês vão resolver esse problema. E a doutora Viviane foi mais boazinha, né? Geralmente não é esse nível de cliente que a gente tem, mas ela foi bem boazinha. Oi, te vi o problema com o meu remédio que eu comprei, enfim. Mas o que acontece? Foi exatamente isso que vocês falaram? Só para eu seguir aqui com a avaliação, não? A minha foi assim, eu tive um problema, não te vi. Aqui ele identificou TV, mas enfim, o que acontece? Até aqui não tem nada de novo, é só a transcrição do áudio de vocês para texto. A partir daqui eu já começo a fazer os diagnósticos com a IA, que é a IA corporativa. Então ela faz um resumo da situação do cliente. Então, no caso aqui, doutora Viviane, por mais que ele não tenha interpretado TV na transcrição, mas o resumo da IA já fala, o cliente menciona um problema com o remédio que comprou, indicando uma insatisfação com o produto adquirido, né? Então, a IA já começa a fazer as suas avaliações. Por exemplo, eu já sei qual é a categoria reclamada. Então, no caso da doutora Viviane é farmacêutico, no caso do doutor Paulo é produto, e no caso da doutora Vanessa é telecomunicações. Aí eu começo a fazer outras avaliações também com a IA. Então, não tem nada aqui manual, eu nem escutei o que vocês fizeram, gravaram. Aqui, o produto ou serviço da doutora Viviane é remédio, no caso da doutora Vanessa é internet. A avaliação, nos 3 casos, é negativa. 2 é negativa por conta do produto adquirido, 1 é por conta do produto, do serviço prestado. Aqui é produto com defeito, né, nas 2 avaliações iniciais. No outro é serviço, conexão com problema, então já estou avaliando que é internet, né? As expectativas não foram atendidas, a IA também já avaliou isso. No caso aqui, como vocês não falaram que estavam ligando várias vezes, no caso da doutora Viviane, ele não teve muito insumo para fazer a avaliação, porque foi uma linha só de avaliação, ele está classificando como primeira interação. Mas o que é interessante aqui, tá? Primeiro, tudo está sendo feito com IA, não tem nenhuma avaliação humana. Os feedbacks, a IA também fez, e ela explica o porquê que o feedback, né? Então, ó, feedback é que ele capturou durante a interação, após a interação, ele explica por quê. A lealdade, ele classificou como baixa e ele explica o porquê que é baixa. O impacto, aqui ele a classificou nos 3 como impacto alto e ele explica o porquê que foi impacto alto nos 3. O risco jurídico, ele avalia também. No caso da Vanessa, ele não identificou naquele contexto nenhum risco jurídico, mas no caso da doutora Viviane e do doutor Paulo, sim, e ele explica por quê. Se o produto tiver com defeito ou causar danos, isso pode levar a ações jurídicas por dano ao consumidor. No caso do doutor Paulo, não há indícios de risco jurídico, mas o cliente pode buscar alternativa caso não haja resolução do problema. Então, a IA já começa fazendo toda essa avaliação, e isso aqui vocês podem ver que foi uma ferramenta para um teste genérico que eu fiz. Quando a gente vai para uma operação, essa IA ela já é potencializada e eu já coloco atributos mais sensíveis, que eu começo a avaliar uma série de coisas, inclusive preditivas, para gerar comportamentos. Mas o que é interessante nesse caso aqui é que a própria IA, ela tenta, com base nas interações que ela teve nos casos anteriores, trazer uma recomendação de melhoria. Então, por mais que seja genérica, porque eu faço vários testes genéricos na recomendação, mas se fosse para uma operação real, a recomendação que ela traria seria uma recomendação já real, com base naquele problema, naquela operação de cliente. Então, no caso aqui do Dr. Paulo, por exemplo, ela pede para que seja avaliada a qualidade do produto, implementando melhorias para evitar insatisfações semelhantes. O produto não atende para padrão esperado, né? Então, ela já começa a dar algumas alternativas. O que eu quero dizer com vocês, para esse teste? A gente fez um teste aqui sem nenhum tipo de preparação dessa IA, um teste genérico de 5 minutos. Eu já consegui saber se tem risco jurídico, se o problema pode trazer risco de imagem para a empresa, qual é uma sugestão possível de melhoria, com 3 testes aleatórios. Imagina para uma empresa que faz isso dia a dia e que tem a IA enriquecida e empoderada.
a gente consegue prever comportamentos do cliente que no humano seria quase que impossível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma empresa que é meu cliente hoje de food, uma grande empresa de comida, e eu consigo prever os comportamentos do cliente pelas chamadas que eu avalio. Então, o que esse cliente mais compra, qual região que ele mais compra, o que ele gosta do lanche dele e tudo isso com a IA. Então, este é um exemplo de IA que é utilizada para empresa diferente da IA que a gente está acostumado a usar no celular, que é o ChatGPT, que é aquela IA que a gente faz consultas mais superficiais. Então, eu quis trazer esse exemplo para vocês, justamente para tangibilizar um pouquinho quando a gente fala do comportamento da IA para as empresas, diferente do comportamento da IA para o usuário dia a dia, para o usuário de mercado, que somos nós, né? E aí, mostrado isso, né, quais as implicações que a gente tem no campo legislativo e jurídico, quando a gente fala de IA? O Brasil, por exemplo, nós não estamos ainda tão avançados em legislações voltadas especificamente para a IA. O que nós temos de legislação hoje que cobre alguns dos gaps quando a gente fala de IA? A gente tem, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a 13.709, que ela trata e regulamenta proteção de dados, dados sensíveis, etc. e tal. No começo do nosso teste, eu falei para vocês, olha, não se preocupem que eu não vou capturar dados sensíveis, vão ser todos dados genéricos. Mas no ambiente real, no ambiente de preparação, no ambiente de usabilidade para uma empresa de mercado, eu sigo e sou obrigado a seguir hoje todas as recomendações da LGPD, não só como fornecedor, né, mas também como responsável pela tratativa de dados dos meus clientes. Né? A gente tem uma outra legislação importante que também não é específica para a IA, mas que também é utilizada pelas empresas que usam a IA, que é o Marco Civil da Internet, que ele estabelece direitos e deveres no ambiente digital. Então, a gente usa também, em todas as nossas construções e produtos que nós fornecemos ao cliente, a lei do Marco Civil da Internet. Mas nós temos aqui no Brasil, em tramitação, o PL 2338, que trata especificamente sobre a utilização da IA, tá? Ele é de autoria do senador Rodrigo Pacheco e foi inspirado, inclusive, como foi a nossa LGPD, na lei específica europeia que trata da IA, tá? Que é a IA Act Europeia de 2024. Essa legislação já está em vigor, entrou em 2024 em vigor. É uma legislação bastante efetiva, eu vou falar dela um pouquinho mais para frente, mas o nosso projeto de lei 2338 de 2023, ele se espelhou quase que em 100% na legislação europeia para IA, como foi feita pela LGPD, e classifica, inclusive, o nível da utilização, o nível das IAs, em 4 etapas: a risco excessivo, risco alto, risco limitado e risco mínimo, né? Qual é o risco excessivo? São IAs que usam para manipulação de score social. Então, por exemplo, a gente tem uma relação muito fácil que a gente pode fazer é o score do Serasa, né? É que o score do Serasa usa base, usa outras coisas para fazer essa avaliação, mas nós podemos ter dentro da IA hoje uma escoragem social de pessoas, não só para crédito, mas para uma série de coisas. Por exemplo, um convênio médico. Se eu vou te vender um convênio médico, dentro da IA eu posso saber se essa pessoa, pelo histórico familiar, pela genética, pelos exames que ela já fez em vários outros laboratórios ou em um laboratório específico, qual é o grau de risco que ela tem para uma apólice, né? Então, essa classificação que foi proposta no PL é justamente para isso, para proteger também, né, o cidadão de certas discriminações, certos abusos. Então, a gente tem essa classificação. Quais são as principais obrigações que a gente tem? Avaliação de impactos, registro de documentos dos sistemas de IA. Então, prevê nessa legislação que essas IAs, né, a partir do momento que seja aplicada essa legislação, que seja aprovada nas duas casas, que as IAs tenham uma transparência maior dos processos que são feitos por elas e como são feitos. Vou dar um exemplo para vocês também mais básico. Quando a gente coloca na IA lá no ChatGPT, qual é a diferença do, sei lá, do arroz feito pelo
plantador orgânico do plantador industrial. Aí ele vai falar tal. Mas, assim, na IA a gente não tem uma clarificação do que ela está fazendo para essa pesquisa, para essa avaliação, né? Então, a gente não tem transparência nos processos da IA. Eu dei um exemplo aqui muito genérico, mas quando eu vou fazer alguma avaliação ou alguma análise um pouco mais científica, um pouco mais técnica, eu preciso saber quais fontes que a IA está consultando, o que ela está consultando, como ela está consultando, de que forma ela está consultando, principalmente quando envolve dados de pessoas. E esse PL, ele traz também essa clarificação dos processos da IA, o direito à explicação das decisões. Então, se eu for fazer uma avaliação de risco de seguro para uma pessoa através da IA e falo que a doutora Viviane tem um risco muito alto comparado ao do doutor Paulo, eu tenho que explicar o porquê, ela vai ter que ter direito de saber, né? Então, essa legislação hoje, ela está bastante completa porque foi espelhada na legislação europeia, mas ainda falta ser votada na Câmara dos Deputados para que a gente tenha o segmento desse projeto para a sanção do presidente. Então, iniciou-se em 2023 com o Rodrigo Pacheco, foi votado no Senado e ainda está em tramitação. O que a regulamentação europeia ela traz de características? Ela foi publicada no Diário Oficial da União Europeia em 2024, com a sua aplicação gradual, né? Em 2025, ela teve sua aplicabilidade para 100% dos processos em IA, né? A estrutura dela também aborda os riscos mínimos, limitados e auto e aceitáveis, ou seja, ela traz uma graduação de riscos para a utilização da IA. E isso também foi inspirado pelo Senado brasileiro, como eu mostrei no slide anterior. E as sanções é um ponto interessante dessa regulamentação europeia, porque ela traz multas, no caso de não atendimento dessas especificações, de até 35 milhões de euros, ou 7% do faturamento global para violações mais graves. E aí a gente tem que lembrar que a gente está falando de 7% do faturamento global de empresas que usam, mas também de grandes big techs. Então, imagina um faturamento global de um Google, de um ChatGPT, né? Então, ela traz aqui uma penalização bastante forte. E a convergência dela com a lei brasileira, com o plano de lei brasileiro, é muito grande, né? E é uma estratégia que a gente tem, e eu achei bastante interessante, agora eu estou dando uma opinião minha, o nosso Senado, o próprio Rodrigo Pacheco, ter utilizado essa legislação como espelho, porque já mostra nesta legislação uma maturidade muito grande, né, que tem total aplicabilidade no mercado brasileiro, porque a gente está falando de mesmas empresas, no caso das Big Techs, que funcionam na União Europeia, funcionam no Brasil, funcionam nos Estados Unidos e funcionam em qualquer país do mundo, tá? Quais os principais desafios legislativos e sociais? Primeiro, velocidade, né? Então, eu mostrei para vocês uma norma que foi implementada em sua integralidade em 2025 na União Europeia. Nós estamos nos espelhando nela aqui no Brasil, mas a velocidade de mudança da IA é muito grande. Então, quando nós tivermos a aprovação dessa legislação, desse PL no Brasil, qual é o risco que nós corremos? De estarmos já atrasados com base em tudo que foi regulamentado. Porque o nosso processo legislativo é muito moroso e a velocidade dessas leis é muito alta, né? A questão da LGPD, como vai ser regulamentado o treinamento dessas novas tecnologias com base na LGPD hoje. Então, o Brasil vem desenvolvendo um projeto desde 2023 de uma IA própria. Como que a gente vai encaixar esse projeto de desenvolvimento do Brasil dentro dessa legislação? Propriedade intelectual é um outro ponto que na nosso PL não está contemplado, mas criações intelectuais que sejam geradas a partir de IA, de quem é a responsabilidade, quem é o mérito dessa criação? É do criador que foi lá e colocou um prompt bacana e conseguiu ter um resultado interessante, ou é da IA que ajudou na construção? Isso não é contemplado pelo nosso projeto de lei. A responsabilidade de atribuição de danos. Então, como é a cadeia de responsabilidade, o nosso projeto de lei hoje, nesse sentido, e por isso a gente tem uma defasagem na aprovação de lei versus a velocidade que a IA gira, então isso não está muito claro, né?
Transparência e explicabilidade, que foi o que eu falei, o que a IA está fazendo e de que forma está fazendo, e o acesso democrático da IA é um outro ponto importante. Hoje, a gente vê que a utilização gratuita te dá uma IA e um uso muito restritivo. Para você ter uma boa IA, para você ter um bom resultado, você tem que pagar. Então, como que a gente vai democratizar isso, principalmente em escolas, principalmente em regiões mais periféricas? A gente está falando de um projeto de lei que está surgindo no Senado brasileiro, mas que ele precisa abordar toda a sociedade, né, brasileira, não só em seguranças legais, como também em utilização. Como que isso vai ser contemplado? Não está claro dentro da nossa legislação, do nosso projeto de lei, tá? Então, esses são alguns dos principais desafios legislativos do nosso PL aqui em tramitação. E por fim, tá? Espero que eu tenha atingido aqui o tempo, doutor Paulo, que eu não estava vendo o relógio, estava falando rápido, enfim, vamos lá. Por fim, a nossa responsabilidade enquanto advogados na era da IA, né? Os nossos deveres. Principal, o mais básico, o mais óbvio, é verificar toda e qualquer referência jurídica gerada pela IA, para não ter a vergonha desses processos com jurisprudências inexistentes e etc e tal. A preservação do sigilo dos nossos clientes nessas ferramentas de IA, né? Então, aqui eu posso colocar lá uma peça todinha dentro de uma IA, importar com o nome do cliente, documento do cliente, tudo mais, pedir para a IA avaliar quais as oportunidades de melhoria, mas eu tenho que lembrar que ali tem os dados do meu cliente, né? Dados sensíveis, dados protegidos, então isso é uma responsabilidade muito grande. A manutenção da supervisão humana, então todo projeto produzido por IA sempre, né? E hoje isso, mais do que nunca, é claro, vai ser da responsabilidade do advogado que está fazendo aquela interação. A atualização, nós estamos no meio jurídico, mas não exclui que nós tenhamos responsabilidade de atualização técnica, e aí é lógico, eu não estou falando de desenvolvimento, não estou falando de criação de coisas mais técnicas na IA, mas estarmos acompanhando o desenvolvimento da IA, as evoluções da IA, para que nós também, enquanto operadores do direito, estejamos atualizados sobre isso. E, por fim, né, a informação, o direito do nosso cliente em ter informação do que é feito junto à IA ou do que não é feito junto à IA, junto aos seus processos, né? Então, esses são os pontos aqui de responsabilidade, e com base nesses pontos, é lógico que as oportunidades profissionais, que são as especializações, as consultorias jurídicas, o mercado hoje de segurança da informação, como uma colega nossa, a Vanessa, acho que comentou, que é desse mercado, ela vê o quanto isso vem crescendo hoje. Nós tivemos anúncios, por exemplo, de vazamento de dados do iFood, que depois não foi confirmado. A própria doutora Viviane viu que houve também um murmúrio em relação a dados aqui do .org, do governo, e depois viu também que não foi. Então, assim, é um mercado que vem aqui gerando muita discussão, vem abrindo muita oportunidade para os advogados dessas áreas. Então, a tendência é cada vez mais ter especialistas nesses assuntos e o mercado crescer bastante. Processos para defesa de deepfake, principalmente agora em ano eleitoral, a gente vai ver um boom disso daí, e esses processos cada vez mais vão se popularizar, e pessoas procurando advogados para defesa de deepfakes e tudo mais, elaboração de contratos para as próprias empresas que usam a IA para uso ético, né? Atuação em litígios sobre propriedade intelectual. Então a gente vai ter uma maior facilidade de criação e inovação dentro da IA. Vamos ter também processos de pessoas e clientes nos procurando para, olha, eu criei lá para a empresa um projeto embasado em IA e eu quero direito e propriedade intelectual. Então, esse campo ele vai, daqui para frente, ter uma diversificação e uma demanda muito grande por parte de nós aqui, advogados, né? E, por fim, eu quero trazer um pensamento meu, que eu costumo falar bastante na consultoria, que se me perguntam se a IA é boa ou ruim, eu não tenho essa resposta. A IA não é nem boa nem ruim, a IA é uma ferramenta poderosa, de impacto, né? E que o resultado que ela gera depende muito de quem está operando, né? Tem que ser uma pessoa ética, uma pessoa comprometida, uma pessoa conhecedora da IA, né? E que com certeza ela vai trazer para a gente bons resultados, mas tudo vai depender de quem e como está operando essa IA no mercado. É isso, eu quero agradecê-los. Se tiver perguntas, fiquem à vontade. Quero me desculpar pela primeira explanação, não sei se eu trouxe tudo que era para ser trago, enfim, mas fiz com muito carinho aqui, doutor Paulo, doutora Viviane, toda a comissão, espero ter atingido um pouquinho da expectativa aqui. E me desculpem se não atingi 100% também. Não, que é isso, doutor Álvaro.
atingiu 110%, não foi só Imagina 5%. que isso. Não, acho que foi muito interessante até a forma como você estruturou, né? Apesar de você falar, não, aqui é coisa muito básica, mas acho que é interessante, né? A gente tem às vezes colegas com diferentes bagagens, né? Então, desde começar ali com alguns conceitos, reforçar do que se trata, né? E acho que em todos os aspectos ali você sempre trouxe pontos positivos e avaliação negativa, né? E justamente você acabou concluindo que não é boa nem má, né? Aquela coisa. Tudo depende de como se usa, né? É isso que vai acabar trazendo ou não, né? O que é preocupante, acho que é em termos muito macros, aí um pouquinho também de minha opinião, né? É que essa tecnologia está concentrada em muitas poucas empresas, né? Eu até coloquei aqui no comentário do nosso chat aqui, comentando que a NVIDIA também, né? Você falou das 5 maiores, mas ali deve ser muito aquela visão das 5 maiores para o usuário. A NVIDIA trabalha num outro nível, né? Eu achei Exato. também muito interessante os números que você trouxe, né? Porque fala que em 2030 todo o mercado de AI vai ser de uns 3,7 bilhões, se eu não Trilhões. bilhões, Trilhões né? de dólares. Trilhões, Trilhões, desculpe, trilhões, Trilhões. é Trilhões, trilhões. é muito de. Só que, paradoxalmente, só a NVIDIA hoje está valendo 5 trilhões. Ou seja, uma única empresa está valendo mais do que todo o mercado avaliado em 2030. Acho que é daí que o pessoal fala muito da bolha de IA, né? Isso. E que talvez não seja já vi gente falando que talvez não seja exatamente uma bolha, mas é a necessidade de uma readequação, né, do produto, né, porque ao mercado, né, justamente porque uma outra coisa que se vê muito também, que você não ouvia algum tempo atrás, é o pessoal reclamando que de repente aí cai de padrão, estava respondendo num determinado nível, assim, daí começa as respostas viram uma qualidade inferior, né, e não superior, né, porque ela realmente começa a procurar reduzir custos, né, e atender os clientes. Faz como o mercado normalmente faz, né, oferecer o mínimo e cobrar o máximo, né, aquelas coisas, E a gente não tem maximizar claridade os do que está lucros. sendo usado. Oi? Não, e esse ponto que o senhor colocou, ele vem de encontro naquilo, né? Eu contratei um serviço de IA. Uhum. Então, assim, nessa contratação, eu não tenho claro o que vai ser oferecido. Então, quando ela cai a qualidade, teoricamente, né, se a gente for levar também para o direito do consumidor, eu estou sendo lesado, porque eu contratei um serviço, e esse serviço está me oferecendo agora uma qualidade menor, né? Então, essa clarificação que nós também não temos quando a gente faz essa utilização da IA. E tem um ponto interessante que o senhor colocou aqui também, eu não sei se o senhor chegou a ver essa reportagem, o CEO da Anthropic, ele falou o seguinte, nem para eles mesmos é claro qual é o futuro da IA para daqui 5 anos. Para quem aqui do grupo já assistiu aquele filme Exterminador do Futuro, lógico que é uma coisa, um cenário um pouco mais apocalíptico, mas ele fala o seguinte, ele fala, nós não sabemos o que a IA vai fazer de forma autônoma daqui 5 anos. A minha sugestão é que todos nós CEOs das empresas de IA congelássemos os novos desenvolvimentos para estudar o que nós fizemos até agora e quais os impactos que isso vão ter no futuro, para, a partir daí, continuar com os desenvolvimentos. Só que, se ninguém parar o desenvolvimento agora para fazer essa análise, eu também não vou parar, porque senão minha empresa fica para trás. Que a velocidade de desenvolvimento e construção da IA é muito alta. E se a gente para, a gente acaba perdendo competitividade. Então, assim, olha o que essa fala dele gera na nossa mente. Se nem eles sabem, será que não é, né? A fala dele se conecta com a fala do Elon Musk
na época que fundou a XIA, porque a XIA estava para trás. Então ele, pelo outro caso, ele queria que todo mundo parasse para ele tentar. E acho que justamente a Anthropic agora é o outro lado da moeda. Eu tô lá na frente, eu quero que todo mundo pare, porque eu quero continuar lá na frente, né? Então acho que por motivos distintos os dois propõem a mesma solução e que na prática justamente se fala que é meio como tentar segurar a água, né, com as mãos, que vai passar entre os dedos, vai vazar, não tem como, né? Porque sempre vai ter um chinês, vai ter um russo, não sei o quê, que vai trabalhar, né, independente que vai estar fora, né, daquela meia dúzia de grandes empresas e que de repente vai estar buscando uma solução. Mas com certeza essa questão de segurança é muito crítica, né? Inclusive essa semana passada, de novo, né? O próprio Dario Amodeu saiu da OpenAI porque falou eles não cuidam da segurança, estão fazendo coisas muito perigosas. E justamente essa semana dois caras que cuidavam, né, top de top, que cuidavam de segurança de novo da IA, do ChatGPT, né, da OpenAI, falou o seguinte, olha, estou fora, né, caíram, né, não falaram por quê, mas o mercado cogita muito isso também, né, que eles acharam que o ChatGPT não está cuidando, né, de manter uma segurança mínima do produto, né? E, Não tem transparência, né, doutor Paulo? É difícil. Oi, perdão? Eu disse, não tem transparência desses processos, é muito difícil Não. a gente Exato, criticar, né? Daí entender ou auditar. voltando ao ponto, né, que eu estava comentando, né? Ou seja, tem muito pouca gente que domina essa tecnologia, né? Então acho que um grande perigo, mais do que vai empregos desaparecer e coisa assim, é que na verdade a renda vai concentrar absurdamente na mão de muitos poucos, né? Essa semana a gente vê o próprio lançamento, né, do IPO da SpaceX, que na verdade não é só da SpaceX, é do X e da XIE também, ou seja, ele fez um combo, né, muito estranho de empresas de ramos distintos, né, e conseguiu valores ali astronômicos. Aí você vê que a tendência de concentração de recursos e de poder, né, acaba aumentando muito. Então acho que isso é bastante perigoso. Mas pessoalmente gostei muito aí da sua apresentação, tá de parabéns, viu, doutor Álvaro? Acho que justamente o desafio também é trazer a informação no tempo que a gente tem aqui. Não é um curso, né, mas realmente poder enriquecer um pouco o conhecimento, trazer esse debate, essas ideias, né? Parabéns, foi excelente. Obrigado, Parabéns, obrigado. Álvaro. Foi excelente. Eu achei muito interessante a Obrigado, demonstração, doutor né? Porque a gente Henrique. fica muito na teoria, né? E a hora que você vê, você fala, nossa, olha as possibilidades aqui, né? Infinitas. Muito interessante mesmo. Parabéns, foi Nisso ótimo. todos aqui já somos reféns disso, tá? Às vezes a gente liga um atendimento e etc. A gente nem faz ideia que o nosso comportamento está sendo medido, está sendo analisado, está sendo monitorado pela IA. É, É bem ponto para a gente observar. E só observar, porque não tem o que fazer, né? não, e que justamente o seu exemplo foi muito interessante. Ela é uma IA para apoio de ferramenta de marketing, né? Ela é muito mapeando, né, o comportamento, né, do consumidor, do usuário, para sentir. E a precisão deu para ver que é bem considerável também, muito respeitável, Uhum. né? E outro aspecto, eu não sei vocês, mas realmente eu não confiava muito na IA e ultimamente, né, para todo tipo de atividade, né, tipo, eu peguei um processo onde uma herdeira, né, tinha lá um precatório
de um processo de 1992, que foi digitalizado e tudo mais, mas tinha quase 9.000 páginas. Né? E não só 9.000 páginas, mas tinha 150 autores, né, da ação. E é uma fase de execução, cada um pedia uma coisa, cada um cálculos e não sei o quê. Daí eu cheguei lá e falei, o que eu vou fazer? Cheguei e falei assim para a IA, olha, só tive que compactar o arquivo, cheguei, entreguei o arquivo e falei o seguinte, olha, me localize todas as folhas que menciona fulano de tal, né? Ele disse, olha, tem essa aqui, aí resuma o que diz. Daí foi lá, né, tal, abri o PDF, fui direto dos lugares. Imagina se eu ficasse rolando as 8.000 páginas para tentar achar o que tinha, né? Então foi um ganho de produtividade absurdo, né? E justamente ao longo do tempo, né, eu fui treinando a minha IA, né, alimentando com os meus estilos de petição e tudo mais. Nossa, agora realmente eu peço alguma coisa, na verdade justamente antes discuto qual é a solução, daí na hora que eu chegamos num acordo, os pontos importantes são esses, é isso, falo, tá, me redija a petição. Nossa, 95% eu aproveito, eu mexo em 5%. Né? É um ganho de produtividade assim que é absurdo. Né? Hoje de manhã mesmo, eu fiz uma petiçãozinha, acho que eu não levei meia hora, eu levaria meio-dia, né, se fosse escrever todas aquele conteúdo. Né? Então, realmente uma ferramenta que auxilia muito, né? Mas, por outro lado, justamente, né, se eu pensasse em contratar hoje um estagiário, não pensaria jamais, né? Já tive vontade no passado, assim, se tivesse, né, alguém para começar, eu boto para fazer umas pesquisas, fazer um rascunho das petições, né, depois uma minuta, depois eu mexo e tal, mas realmente não vou acabar não contratando, né, nenhum estagiário. Menos o emprego do Dr. Paulo tá tirando do mercado, olha aí, acabou de confessar. Mas é um emprego que nunca existiu, ele ia existir, talvez. Né? Acabou de confessar, Dr. Paulo, cortou um emprego mais. Imagine a sua ferramenta, né, nas empresas ali, quanta gente não está rodando na hora que chega. Mas a gente, entre aspas, né, a gente ri da situação, mas é algo bastante sério, é algo bastante grave. E vamos ver. Mas se a gente for... Oh, perdão, doutor Paulo, desculpa, chegou atrasado. Ou seja, é algo bastante grave, né? Que a gente, de certa forma, faz até um pouco de graça, mas é algo muito sério, né? Vamos aguardar aí para ver para onde isso daí caminha, né? Porque pode, ou seja, os mais catastróficos, vem uma implosão do próprio sistema, né? De como funciona, porque... Ou seja, você vai automatizar tantas as coisas, né, que não vai ter ninguém trabalhando e tendo renda para consumir, né, e a economia capitalista simplesmente vai parar, né, porque né, o dinheiro vai estar na mão de 5 pessoas. Né. Mas foi excelente, ótimo. Mas eu acho que é isso que o senhor falou também, né? Algumas profissões vão se extinguir, outras vão surgir. Hoje a gente vê uma profissão nova surgindo, que é o engenheiro de prompt, que é aquela pessoa que é especializada em pedir para IA coisas, porque não basta a gente pedir, a gente tem que saber pedir certo, né? Então, o estagiário de direito do futuro, eu imagino que é aquele cara que vai sair da faculdade sabendo pedir um prompt para uma IA específico para uma petição de, sei lá, de obrigação de fazer, etc, etc. Não é aquele cara que vai mais fazer aquelas pesquisas do Google, mas um cara que vai, né? Então, enfim, é questão de adaptação. Eu acho que eu já contei aqui, eu não sei se vocês se recordam, se eu realmente contei aqui, mas justamente a diferença, muitas vezes, não é saber a resposta, é saber as perguntas. Uma vez, numa entrevista de emprego,
né? O CEO estava me entrevistando. Então, o que você sabe disso? O que você sabe daquilo? Eu respondendo, né? Daquele jeito e tal. Não, e se acontecer isso, cataclismo e não sei o que. Eu falei, olha, talvez eu não vá saber a resposta, mas eu justamente vou saber o que perguntar e para quem perguntar. E eu vou resolver o problema. Então, cara, é isso aí, tá bom, contratado. E hoje em dia, né, depois isso daí foi anos 2000, né, depois de 25 anos, né, tá, acho que cada vez mais presente, né, as pessoas têm que saber o que perguntar e como perguntar, né, porque as respostas são dadas, os sistemas estão cada vez mais aptos a responder corretamente, né, apesar das alucinações e coisas assim. É um ponto muito falho que eu ainda sinto, são jurisprudências. Não pergunte para a jurisprudência. Justamente as peças que eu faço, muitas vezes, aqueles 5% é a pesquisa que eu faço de jurisprudência e coloco lá, né? Porque daí faz toda a argumentação, daí eu vou na mão, cato uma jurisprudência e adiciono. Né? Mas perfeito, está excelente. Temos mais perguntas? Tem alguém com dúvidas? A Cris, Não, né? assim, oi, doutor Paulo. Não, só um comentário aqui, né? Que hoje no Google, né? Hoje tem um modo IA do Google mesmo, né? Você digita uma pergunta e já responde. Você vai fazendo uma conversa com ele, né? Aliás, não sei, desculpe eu entrando de novo aqui, o cara fica falando meia Hum, hora e volta ainda. Se vocês tiveram a oportunidade de ver a discussão do Karnal com o Claude, né? hum, Ele começou a fazer um bate-papo, né, entre o... E daí eu falei, meu, se tem um exercício de teste de Turing, é isso aí, né? O Claude passaria tranquilamente no teste do Turing, né? Porque, inclusive, é uma conversa, você não vê delay, você não vê nada, e você vê uma resposta argumentativa, estruturada e tudo mais. É muito interessante. sim. Quem não viu, se tiver oportunidade, veja aí Karnal e Claude. Aí, se procurar no YouTube, acho que acha. Né? Muito E você interessante. vai conversando assim, a conversa vai desenvolvendo, você não vai percebendo. Às vezes você passa 10 minutos conversando com a inteligência artificial. Exato, bem isso aí mesmo. Eu me pergunto agora com a demonstração dessa ferramenta, né, que ele apresentou, como seriam nossos julgamentos, sabe, dos nossos processos, porque nós temos tantos processos. O tribunal diz que está desenvolvendo inteligência artificial. E por que que não se decidem, né? Por que que eles não têm fim? Se tem tanto apoio, tanta coisa, se tem alguém para ler, né? Se tem algo, né? Não alguém, mas algo que leia, né? Que a gente já sentiu falta de alguém que leia. Eu falava com uma amiga minha, juiz não lê, promotor não lê, procurador não lê, advogado não lê, estagiário menos ainda lê processo. Mas quem apanhava era o filho dela, porque ele não lia a lição, ele não lia o livro. O único que apanha na história é o coitadinho do menino, porque ele lia tudo errado, ele concluía, ele não lia. Então, eu fico pensando aqui, como seria se tivesse uma leitura, como você fez no seu processo, né? Tivesse uma leitura. E agora, vamos começar a decidir sobre os 100 pedidos que foram gerados, né? Que foram feitos. Aqueles 100 autores, eles vão ter uma decisão final, eles vão ser pagos. E aí vai que a gente tem milhares, por exemplo, execução fiscal, que era onde eu trabalhei, né? Execução fiscal. A execução de determinada empresa, então, devedores recorrentes. Nós já sabemos que aquele lá já deveu, já está devendo há muito tempo. E qual fim vai levar? Vão terminar esses processos? Não, não vão.
Vão terminar Previdência, nossa, INSS, sabe? São essas coisas que a gente... O que será da nossa inteligência e de uma inteligência artificial para pôr fim nisso, para, vamos dizer, resolver, né? Resolver os conflitos. Como que a gente pode ajudar a fazer isso? E aí você vê, ela consegue analisar e tomar uma decisão, mas de quem é a decisão? Quem vai fazer essa decisão com a conclusão que a IA faz, né? Que ela já leu todo o processo, falou assim, olha, esse aqui, como você já decidiu, já tem uma decisão do Supremo a respeito disso, então já pode pôr fim aos processos. Mas a gente percebe que nem isso ocorre no nosso Poder Judiciário, também isso não ocorre, e até pode ter auxílio no nosso Poder Legislativo, ou até Poder Executivo. E a gente fica tolhido. Se não for a empresa que tem interesse em desenvolver, como ele apresentou, se não for uma empresa que vai desenvolver isso, nós, né, no tempo que eu era do poder público, não acontece. Sabe, hoje eu tive conversando com um amigo meu, ele falou assim, quando chegou o processo digital, teve procurador que não queria usar. Sabe, eu mudei faz 1 ano e meio para Brasília e lá ainda estão fazendo o requerimento à mão. Sabe? Quando foi Vamos isso? Em registrar. 2012? Não, pera lá. Não, fala que ano que foi isso, Cris. Não, estou falando, eu acabei de conversar hoje com o Ah, rapaz. hoje? Eu mudei Não, para não lá, acredito. eu mudei para lá. Truco. Ninguém quer usar, sabe? Não quer fazer autorização à mão. O que eu faço com um negócio desse? Sabe? Não, não dá, aí não dá. Nós estamos. Qual é o mundo? Cabe a acessibilidade, tudo. Qual é o mundo que uns vivem e os outros? Então, nós estamos. É como aquela história lá dos Flintstones. Os Flintstones e os Jetsons, eles vivem no mesmo tempo. Um está na pedra lascada, e o outro está andando só de avião. É esse que é o Concordo nosso contigo, problema. doutora. Né? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Vamos. É o que dizem, né? A falta do letramento digital, do letramento de inteligência artificial, tudo isso a gente vai precisar ter o Mobral do direito digital, o Mobral da inteligência artificial, porque ou seja, 90% ou mais da população vai ser analfabeto digital, analfabeto de inteligência artificial, né? Então vai ficar para trás na sociedade. Então eu diria também que isso é um dos grandes desafios aí da nossa sociedade, botar todo mundo na mesma página, né? Para não ter os Flintstones e os Jetsons, né, no mesmo quadro. E a gente está fazendo letramento aqui. Oi, desculpa, Jane. Não, e a gente está fazendo letramento aqui, né, Paulo? Opa. Né? Pelo Todo menos para mês, os colegas a gente está, né, procurando contribuir de alguma forma. Mas é uma questão de cidadania, gente, isso aí, não tem como, porque vai haver, quer dizer, já a gente percebe, pelo que você falou, né, Cris? Imagina, num poder judiciário, num nível, vamos dizer, de procuradores que estão aí, né, atuando com o direito, falar, não quero usar, vamos fazer no papel? Então, assim, você imagina a sociedade como um todo. Quer dizer, vai o quê? É uma questão de cidadania e é uma questão de exclusão muito de tudo. Quer dizer, hoje já existe muita fatia da sociedade que está excluída justamente por exigências, inclusive do governo, de até prova de vida tem que ser feita digital e a pessoa se tinha um celular não sabe nem como usar. Quer dizer, então ela está lá como, né, ela não valida, ela não recebe benefício porque ela não tem acesso, porque ela não tem outro meio de realizar. Então, essa é a nossa missão, hein, pessoal? Agora, o que eu acho assim mais preocupante no caso que
Cristina trouxe é que são pessoas que têm formação, pessoas que são das quais a gente nunca poderia esperar esse tipo de resistência. Está resistindo por quê? Porque, sei lá, porque tem preguiça, porque, eu não sei, eu não consigo entender. Não consigo entender mesmo. Agora, você fala da situação daqueles que não têm acesso ao computador, não têm acesso à inteligência artificial, não têm acesso ao treinamento. Você pode até, de uma certa forma, não compreender, mas, assim, entender de uma forma, né? Você entende Lamentar, que né? isso pode acontecer, está acontecendo, você lamenta, mas assim. Agora, o que eu não consigo, e não consigo mesmo entender, são pessoas né, são capacitadas, pessoas que passaram em concursos públicos aí, que não são fáceis de passar, e tem esse tipo de resistência. Mas É, eu acho. Desculpa, doutor Jorge, não, pode concluir, perdão. pode falar, pode falar. Não, eu acho que no caso dessa classe, eu posso estar errado, mas eu acho que aí tem muito mais uma questão política e corporativista. E eu vou te falar por quê. Imagina esse exemplo que o doutor Paulo deu de um processo com 150, não sei quantas páginas. Hoje, se a gente tem essa inteligência nos tribunais, um juiz que tem lá uma fila de processos imensas, essa fila vai ser zerada. O que esse juiz vai fazer? E os novos juízes, né? E quando a gente fala de uma carreira jurídica, quantos benefícios não tem um juiz, um magistrado, um promotor, um procurador, né? Então, no meu ponto de vista, eu posso estar errado, mas eu acho que aí a gente tem uma questão muito mais política e corporativista do que propriamente. Essa resistência está muito mais ligada a isso do que propriamente qualquer outro ponto. Eu vejo assim, né? Eu entendi perfeitamente o que você quer dizer. Ele resiste porque pode resistir, né? Tá lá, tá empossado, tá estável e é naquela, eu quero fazer do jeito que eu sempre fiz e se dane o resto, né? Não, gente, e também tem que entender que nem todo mundo está pronto para mudança. Tem que entender também que é uma questão também do que está tudo bem, mudar, né? Aceitar uma mudança, ainda que seja por um benefício, porque eu falo, eu acho que o ser humano se adapta a qualquer circunstância, até o que é ruim as pessoas se adaptam, se acostumam e ok. Então, essa mudança, esse movimento, ele gera uma série de outras questões, como disse, né? O Jorge, ai, preguiça, não sei. Não, às vezes é o novo, é o medo de meu, nem sei. Por que que eu vou ter que fazer isso se do jeito que eu estou fazendo está dando certo, né? Até que eu seja obrigado a aderir, sei lá, né? Mas Mas, será que para gerações mais antigas também, a mudança muito repentina não está assustando eles também? Não envolve essa questão? sim, eu tenho certeza. Depende do antigo, viu? Depende. Nem Depende, todo antigo é depende. velho, né? Depende do antigo, viu, Beto? Nem todo antigo é velho, né, Jorge? Exato. Mas é verdade, sim, Paulo Galvão, né? É verdade, sim. Eu já convivi com pessoas de idade novas, né, em idade, mas que tem uma cabeça de gente muito velha. E tem pessoas de idade avançada e que conseguem perfeitamente se adaptar às tecnologias, têm interesse em aprender, têm interesse em trabalhar essas novas tecnologias, né? Então, acho que tem os dois lados aí, viu, Paulo? Paulo Galvão. Mas é um pouco Certo. de tudo também, né, gente? Eu acho que também vai precisar, e realmente a gente, né, a sociedade como um todo, o governo, precisa criar programas para vamos dizer assim, esse letramento digital. Não tem como, nem, Uhum. ainda que seja o básico, que a gente fala o básico para a gente, é muito para muitas outras pessoas, de outros segmentos, inclusive, né? E não, e Isso. a gente sempre comenta, né, Paulo, e é transversal, não é? Ah, não tem classe social, não tem faixa etária, não tem poder econômico.
é gigante. Quer dizer, tem pessoas que não têm conhecimento, ainda que tenha, vamos dizer, um grau de instrução maior, um poder econômico maior, e vice-versa. Quer dizer, isso chegou e tomou conta. Só um parênteses, eu tenho um vizinho nosso aqui do prédio, muito querido, ele tem 92 anos. Ele joga futebol de salão 2 vezes por semana. Há 6 anos atrás ele fez o Caminho de Compostela e é um prodígio. Cabeça excelente, ele tem o smartphone, o iPhone, porque o filho mora nos Estados Unidos, então ele já acha que é o melhor. E ele faz tudo. Raramente ele liga aqui em casa, pede pra gente, pro meu marido, uma coisa ou outra, de internet, sei lá, baixar um documento e tal. E ele é tudo antenado. Mas isso é o que a gente falou, é muito da pessoa, do grau de também intelectual, porque isso, né, é óbvio que a pessoa precisa ter um pouco mais de conhecimento geral da vida, mais social e tal, mas também é importante. E eu estava nós estávamos até numa conversa também com um instituto, uma outra entidade, e eles comentaram conosco exatamente o seguinte, que tem pessoas, quando a gente fala o básico, é que tem pessoas que não sabem sequer anexar, isso eu não tinha ideia, um documento num e-mail, ou seja, então eu acredito que é um pouco de tudo, né? Quer dizer, a sociedade está se transformando mesmo, e se não for por bem, vai ser por mal, seja se não fizer voluntariamente, vai ser por uma regra, por uma obrigação, por uma limitação. E a gente, Ou né, uma inteligência artificial que vai que falar ajude. para ela lá, olha, você não fez isso, você devia ter feito Exato. aquilo. Exato, que monitora ou que conversa, né? Que vai instruindo. Exato. Mas a Vamos gente contar. tem um lado positivo, né, gente? Vamos contar com os jovens também, né? Que a nossa próxima reunião é sobre o ECA Digital, dia 13/7. A gente vai falar sobre redes sociais, incels, red pills e jogos digitais. Aí, Paulo, aqui estava planejado você com a Letícia, Paulo Galvão e Letícia. Aí Isso. você puder entrar em contato com ela. E aí, pessoal, marquem aí na agenda, dia 13 de julho. Não tem jogo da Copa, que eu já consultei aqui. Porque, pelo amor de Deus, bagunça a agenda de todo mundo, essas coisas. Era que justamente a entrega de carteiras anteontem, na estreia da Copa, né? Daí o Mandina estava desesperado atrás de gente que fosse participantes. Lá, né? Exato, estava desesperado atrás de presidente de comissão que aparecesse. Porque ia coincidir com o jogo do México e África do Sul ali. Olha, eu não quero ser pessimista, não, mas a nossa animação nessa Copa acho que não vai muito longe, Que não. animação. Você já viu, né? Tem um alemão animação, que falou que o Brasil vai cair na primeira fase do mata-mata contra o Japão. Você viu essa previsão? Falou que Esperar. falou que quem era, não era o final ia ser Portugal e quem? Não sei, um Portugal e um outro time. Marrocos. Não, e Portugal ia perder. Não, era um outro time grande, eu nem lembro quem era aqui. Vamos ver, o cara disse que acertou, dizem, né, que ele acertou os últimos 3 campeões mundiais, né? Que horror, gente. Não vamos pensar nisso. É pensamento negativo. Vai zicar. Que pensamento negativo. Vamos torcer positivamente. É a realidade que é negativa. Você vê aquele time jogando, você fala, que é isso? Né? Meu Deus do céu. Gente, mas os jogos estão surpreendendo, hein? Pelo amor de Deus. Então vamos partir para um outro papo, senão vai ficar muito de pé aqui. Vamos falar da nossa foto de encerramento aqui. Isso que eu te falava. Esquecer os pernas de pau, que tá difícil aquilo lá, viu? Então vamos lá tirar nossa fotinho aí. Quem puder abrir a câmera, vamos lá. 3, 2, 1. Nossos mascotes aparecendo. O Cláudio, muito bem.
Vamos tirar foto aí. 3, 2, 1, já! Maravilha, acho que foi. Parabéns. Parabéns, Luciana. Sua criança está cada dia maior aí. Daqui a pouco ela tá já com diploma com a gente aqui. Né? Daqui a pouco vai estar diplomada, já participando. Bem, então eu queria agradecer novamente ao Álvaro muito aí por todo o trabalho, a qualidade, a pesquisa, as informações aí que trouxe, né? E que propiciou o nosso debate de hoje. Muito obrigado, parabéns, Álvaro. E gostaria de passar então a palavra para a Viviane aí, para as considerações finais e o nosso encerramento. Obrigada, Paulo. Obrigada, pessoal, por permanecerem aí até o final, né? A gente está se encontrando uma vez por mês, mas é sempre bem produtivo, né? E espero vocês aí no dia 13/7 para novos assuntos. Tá Até bom? antes também. Até lá, boa noite. Antes nas redes. Até lá, então, gente. Boa noite. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.